Bom dia, sétimo ano! Hoje começaremos o grupo 3 e para darmos início ao grupo 3, nós vamos falar sobre a população brasileira e na aula de hoje sobre as matrizes do povo brasileiro. Por quê? Porque geografia ela é uma ciência tanto física quanto humana. E os aspectos físicos do território brasileiro já foram bastante discutidos nas aulas anteriores. E nas aulas atuais, no grupo 3, iremos discutir agora os aspectos humanos, os aspectos populacionais, ou seja, geografia humana. E para compreender o território de um território de um determinado país, no caso Brasil, nós precisamos conhecer a população que nele habita, a população que o compõe, certo? Então, assim, fica inviável a gente conhecer os aspectos, né, de cada pessoa que habita um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Mas nós precisamos encontrar dados para descobrir o número de habitantes e também a distribuição destes habitantes pelo território. E é através de análises estatísticas, né, que órgãos como o IBGE fazem esse tipo de trabalho, fazem esse tipo de levantamento, certo? São cálculos, matemáticos que são utilizados para descobrir como é formada a população de um país, quais etnias compõem determinada nação, certo? Então, nós temos no Brasil um órgão específico para realizar, organizar e computar os dados estatísticos da população. Esse órgão é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? E o IBGE realiza, a cada 10 anos, realiza as pesquisas em todo o território nacional, por meio do chamado Censo Demográfico. Este é um ano seria no caso, um ano de pesquisa, seria um ano de censo demográfico. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, as análises, as pesquisas do IBGE estão suspensas por tempo indeterminado. Se tudo correr bem, ainda teremos este ano o censo demográfico para novamente fazer a análise e registrar a população brasileira, analisando e determinando por sexo, idade, quantidade, distribuição pelo território. Mas como a aula é sobre as matrizes do povo brasileiro, nós precisamos destacar a questão da formação do povo brasileiro. Como é que o povo brasileiro se formou? A partir de quais etnias, Então, nós temos a composição da população. Nós temos os brancos, temos os negros e pardos, os amarelos e os indígenas. Então, no gráfico, você pode observar a quantidade. Os brancos somam 47,6% da população. Uma grande parcela da população brasileira é formada por brancos, certo? Os negros e pardos formam atualmente 51% da população brasileira. Os amarelos representam 1% da população brasileira e os indígenas menos de 1%, 0,4% da população brasileira. É fundamental, para que se tenha uma compreensão mais abrangente sobre o país, saber como o povo brasileiro é formado. Então, saber essa questão não é uma tarefa fácil, sabe por quê? Porque o território brasileiro ele é muito diverso, certo? E também
No censo, que eu já expliquei para vocês, na realização de um censo, existe a autodeclaração. É o que a pessoa diz, é como ela se declara. A pessoa entrevistada, ela se autodeclara negra, parda, branca, amarela ou indígena. Então, se eu sou branca e eu me autodeclarar negra, vai constar lá no censo como negra. Então, por décadas e décadas e décadas, a população brasileira era, em sua maioria, formada por brancos, por conta da autodeclaração. Hoje isso está mudando paulatinamente, as pessoas estão se autodeclarando negras e pardas, né? E indígenas e amarelas, por conta da questão, né, camuflada do racismo que existia anteriormente. A população, maior parte, se autodeclarava branca. Então, isso vem mudando ao longo da história brasileira. A população brasileira, ela também não está distribuída de forma igual. Por exemplo, brancos numa região, negros em outra, fica bem miscigenado, bem misturado. Então, é uma população bastante diversificada, é uma população bastante mestiça, certo? Assim como toda a América Latina. Na América Latina, nós temos grande parcela de mestiços. O que são os mestiços? São povos, né, originários da mistura de etnias, mistura de raças, como nós falamos. Então, como a América Latina ela foi palco da colonização europeia, então muitos brancos vieram fazer parte deste continente. Depois ocorreu a escravidão, onde muitos negros africanos foram trazidos à força para trabalhar, tanto aqui no Brasil, como aconteceu também em outros países da América Latina. Então, e os indígenas que já viviam aqui? Os indígenas do Peru, os indígenas do México, os indígenas dessa área toda do continente americano. Então, houve a miscigenação, que é a mistura de raças, brancos, negros e indígenas. São as 3 etnias básicas para a formação do povo brasileiro e para a formação do povo da América Latina, quase como um todo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer a leitura do livro de vocês, responder as atividades e na próxima aula continuaremos. Beijos e até breve!